Aos 23 anos, Gustavo Cabadieiro fica muito próximo de ser o novo reforço do Santos. Conheça um pouco mais sobre o possível reforço santista depois da nossa vinheta. Para você, amigo e amiga ligados aqui no YouTube, hoje trago mais um vídeo no nosso canal e hoje vamos falar sobre o atacante paraguaio Gustavo Cabadieiro, ele que fica muito próximo de ser o novo reforço do Santos para a sequência da temporada. Mas antes de falar do Cabadieiro, eu peço para que você, claro, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que você receba tudo em primeira mão, os nossos conteúdos, fazendo aquele convite. O conteúdo do seu time de coração você acompanha aqui com exclusividade no nosso Fala Adriano Esporte Clube, e esse vídeo tem o apoio do SofaScore, aplicativo que eu utilizo para dados e também para as análises dos jogadores. Está disponível para download no primeiro comentário fixado e também no QR Code que aparece aqui na tela. Baixe agora mesmo e gratuitamente o SofaScore e você ainda dá aquela moral para o nosso canal. O atacante paraguaio Gustavo Cabadieiro, ele que foi revelado pelo Deportivo Capiatá do Paraguai, está no Nacional desde 2022 e tem também passagens pelas seleções olímpicas do Paraguai. Está muito próximo então de ser o novo reforço do Santos para a sequência da temporada. O Santos tem tudo acertado com esse jogador, mas alguns detalhes separam o Santos para o anúncio oficial. E no vídeo de hoje, vamos mostrar para você, torcedor santista, como que gosta de jogar o Gustavo Cabadieiro, através do seu mapa de movimentação, a sua posição detalhada e, claro, os números do jogador paraguaio jogando pelo Nacional do Paraguai na temporada de 2025. Já falando em números, ilustrando para você, torcedor santista, na tela, os números do Cabadieiro na temporada de 2025 com a camisa do Nacional do Paraguai. Total de 24 jogos, 10 gols e 1 assistência. Total aí de 68% de acerto no passe, 23 passes decisivos, 7 grandes chances criadas, 66 finalizações. Dessas 66, 23 delas foram no alvo. O jogador é um grande destaque do futebol paraguaio, aliás, disputou inclusive as Olimpíadas pela seleção paraguaia. O Santos tem interesse nesse jogador, busca, né, reforçar o seu elenco para a sequência da temporada, e o Cabadieiro é um jogador que pode ajudar bastante o Santos na sequência da temporada. Vamos mostrar agora para você, torcedor santista, o mapa de movimentação do Cabadieiro e também a sua posição detalhada. Na tela para você o mapa de calor de Gustavo Cabadieiro, que tem 1,78 m e tem o pé direito como seu pé dominante. Aliás, só um detalhe sobre a altura do jogador, né? O próprio site oficial do Nacional do Paraguai aponta que o jogador tem 1,78 m. Alguns sites aí divergem dessa informação, mas segundo informações do próprio site oficial do Nacional do Paraguai, aponta que o jogador tem 1,78 m. Olhando agora para o mapa de movimentação do Cabadieiro, a gente observa que é um jogador que utiliza bastante os lados do campo, né? Seja ele pelo lado direito, seja também pelo lado esquerdo. Nós assistimos alguns jogos do Cabadieiro no dia de ontem, estamos gravando esse vídeo no dia 21 de julho, nós assistimos alguns jogos desse jogador, percebemos que ele atua muito mais pelo lado esquerdo, mas em alguns momentos percebemos também esse lado direito, tanto que o mapa de movimentação do Cabadieiro nos aponta esse detalhe importante. Um outro ponto que chamou a atenção nos vídeos, né, que nós assistimos, os jogos do Cabadieiro, é um jogador que ajuda bastante na recomposição. Inclusive o próprio mapa de calor já nos mostra que o jogador tem essa característica de ajudar bastante ali o setor de defesa, ou então esse primeiro salto de pressão do Nacional do Paraguai, o jogador ajuda bastante ali, inclusive aponta o próprio mapa de movimentação. A posição detalhada do Cabadieiro aponta, o jogador atua prioritariamente pelo lado esquerdo do campo, mas também sabe jogar ali pelo lado direito. Quando a gente já começa a observar o Cabadieiro, né, utilizando os lados do campo, vamos começar primeiro a mostrar alguns lances do jogador utilizando esse corredor pelo lado esquerdo. Percebe que é um jogador que tem uma característica interessante de sempre buscar a profundidade em alguns momentos e aí optar pelo cruzamento, tentando encontrar um companheiro dentro da área. Você vai dar uma assistência agora através do cruzamento, o seu companheiro acaba finalizando para dentro do gol. É um jogador que ataca também o espaço, né? Como um jogador é um extremo, sempre em contra-ataques do Nacional do Paraguai, ele ataca esse espaço e aí ele consegue finalizar através do seu pé esquerdo, que não é o pé dominante, mas ele também finaliza algumas jogadas com o pé esquerdo. É um jogador que tem algumas características que chamam a atenção, sempre atacando esse espaço, seja ele para tentar um cruzamento, buscar a profundidade, ou até mesmo no 1 para 1 ali, tentando a finalização diante do goleiro. Nesse lance agora ele vai acabar recuperando essa bola, e aí acaba finalizando ali
ali muito próximo do goleiro, acaba batendo no goleiro e quase ele faz esse gol nesta jogada. Então, um jogador de bastante características interessantes que podem ajudar o Santos. Santos que tem o Guilherme que joga pelo lado esquerdo, mas a gente olhando os jogos que nós acompanhamos, ele também sabe jogar pelo lado direito e pode se aproveitar bastante ali dessa sua característica de velocidade, dessa característica do drible de 1 para 1 e sempre tentando encontrar um companheiro em melhor condição dentro da área. A gente percebe os lances, a gente percebeu que é um jogador que sempre busca um cruzamento para tentar achar um centroavante, um atacante melhor posicionado. Pelo lado direito, não muda muita coisa. Se você estiver gostando do vídeo torcedor santista, deixa o like para que chegue mais e mais torcedores do Santos. A mesma característica pelo lado esquerdo ele também utiliza pelo lado direito, né? Sempre buscando os cruzamentos, sempre buscando achar um jogador em melhor condição, sempre buscando o corredor, buscando a profundidade para que ele consiga criar suas jogadas. É um jogador muito rápido, né? E tem uma outra característica interessante do Cabadeiro, é a sua velocidade. Trabalha muito esse jogo mais associativo, como nesse lance que eu separei. Trabalha o jogo mais associativo, já vai buscar sempre a profundidade, consegue chegar à linha de fundo e consegue achar um companheiro ali em melhor condição para tentar a finalização. Ou seja, um jogador que sabe atuar tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. É um jogador que sabe muito bem as suas características e consegue muito bem alguns lances por ali, seja pelo lado direito, seja também pelo lado esquerdo. Então, por mais que é um jogador destro, né, jogando pelo lado esquerdo, o Santos já tem o Guilherme que joga por aquele setor, então ele pode muito bem jogar pelo lado direito, inclusive pelo lado direito de campo do Santos. Quem joga por ali é o Barreal. Então, aí o Cabadeiro poderá, então, quem sabe, disputar a posição com um jogador argentino. Embora o Barreal prefira jogar pelo lado esquerdo, o Cabadeiro, então, pode aí ser uma opção para o técnico Kleber Xavier jogando ali pelo lado direito. Quando a gente falou no mapa de movimentação, que é um jogador que tem uma característica interessante de recomposição, e eu separei alguns lances para mostrar para você, torcedor santista, que o primeiro salto de pressão do Nacional do Paraguai, muitas das vezes era critério do próprio Cabadeiro saltar a pressão no adversário, saltar a pressão nos defensores da equipe adversária e aí ele conseguir essa recuperação de bola. Então é um extremo que, embora busque sempre a linha de fundo para tentar no cruzamento, que a gente está observando por aí, buscar 1 para 1, é um jogador que ajuda bastante na recomposição, saltando essa primeira pressão para recuperar essa bola e aí sair em progressão, sair em velocidade para tentar uma jogada ofensiva, para criar alguns lances ofensivos da equipe paraguaia. Então é um jogador que pode ajudar principalmente, né, o Kleber Xavier no seu esquema tático, um jogador que sabe marcar muito bem, embora sendo atacante, tem uma boa característica de recomposição defensiva. A depender do esquema tático que o Kleber Xavier possa usar nos jogos, o Cabadeiro possa ser esse jogador que vai saltar a pressão, como agora, ele saindo lá do campo de ataque, vai buscar ali o jogador da equipe adversária do Guarani do Paraguai, já recupera essa bola e aí vai sair para o jogo a equipe paraguaia. Então dá para perceber que é um jogador que tem valências interessantes, né? Jogando pelo lado direito, jogando pelo lado esquerdo, tem também o critério da recomposição, por isso o extremo é muito importante, né? O extremo ele não é só atacar, mas ele pode dar esse apoio também ao setor de defesa, saltando essa primeira pressão quando não tem a bola, ou até mesmo evitando contra-ataques, como a gente percebeu em alguns lances, que é um jogador que tem a velocidade a seu favor, então é um jogador que pode ajudar bastante o setor de defesa da equipe do Santos. A gente separamos alguns gols do Cabadeiro, até para mostrar que o jogador foi bastante artilheiro nesta atual temporada. Aliás, foram 10 gols do Cabadeiro em 2025, então é um jogador que ataca a profundidade muitas das vezes, como nós vimos nos lances, né? Então é um jogador que vai ter essa característica de receber e aí, com o pé direito, ele vai finalizar sempre ali dentro da área. Na grande maioria das vezes, o Cabadeiro sempre chegando, né? Seja ela pela direita ou pela esquerda, ou nesse caso agora, atuando ali como um extremo ali pelo lado direito, já recebe, e aí, na saída do goleiro, acaba fazendo o gol. Então, é um jogador que tem uma boa característica de presença de área no último terço, como agora, atacando a profundidade, atacando o espaço, e aí ele faz mais um gol para a equipe do Nacional do Paraguai. Esse lance é interessante, ele estava atacando a direita, né? Então, mas ele sai da direita para dentro e aí ele vai atacar a profundidade, vai atacar esse espaço deixado ali pelo zagueiro, vai atacar o espaço nas costas da defesa adversária e aí ele faz um belo gol ali com a camisa do Nacional do Paraguai. Então, um jogador interessante que pode ajudar bastante o Santos na sequência da temporada, mas eu quero saber a sua opinião, torcedor santista, o que você acha, o que você espera
desse reforço, o Gustavo Cabadeiro, que é muito jovem, ele tem muito ainda a evoluir, tem 23 anos de idade, ele que então pode pintar no Santos nas próximas horas, pode pintar no Santos aí para a sequência da temporada. Escreva pra gente nos comentários, vou ler sua mensagem aqui no nosso canal. Só um detalhe importante, né, a gente sabe a qualidade técnica do futebol paraguaio, uma qualidade técnica um pouco abaixo do esperado, o jogador é grande destaque desta competição. Aliás, alguns times aí tinham interesse na contratação do Gustavo Cabadeiro, mas ele opta por vir para o Santos. Mas é bom o torcedor santista ter um pouquinho de paciência, porque o jogador vem de uma outra competição completamente abaixo do futebol brasileiro, é muito jovem, tem bastante a evoluir. O jogador, inclusive, tem aí possui convocações pela seleção paraguaia mais a olímpica. O técnico da seleção paraguaia principal tem olhado, Gustavo Alfaro, tem olhado bastante o Cabadeiro para as próximas convocações da seleção paraguaia, mas é um jogador que joga numa liga inferior à Liga Brasileira. Então o torcedor santista precisa ter um pouquinho de paciência com este atleta para que ele possa render bastante com a camisa do Santos. Então no vídeo de hoje falamos sobre Gustavo Cabadeiro, ele que tem 23 anos, fica muito próximo então de ser anunciado como novo reforço do Santos para a sequência da temporada. E o nosso Fala Adriano Esporte Clube se encerra por aqui. Até o próximo vídeo, até lá então. Tchau, tchau.